Primeiro, obrigada por conceder essa entrevista pra gente do Vivente Andante. Você participou primeiro do curta, né, antes. Como é que foi receber assim, esse convite para participar dos 2 filmes e saber que ia continuar depois, fazer um longa? Começamos fazendo esse curta-metragem anos atrás e foi uma grande alegria receber esse convite. Eu, como fãzaço do Adoniran Barbosa, das músicas dele, né? E logo de cara, a gente no curta a gente já tem grande parte do elenco, então a gente ficou muito afinado, assim, a gente fez esse mergulho juntos na obra do Adoniran e foi com muita alegria, o resultado ficou maravilhoso do curta e agora o longa-metragem. E aí eu convido todo mundo para vir assistir Saudosa Maloca. Eu estava conversando com o Pedro, ele falou, né, que o Adoniran era paulista, você também é paulista. Como é que é assim, falar um pouco de São Paulo, essa homenagem a São Paulo também, ao samba de São Paulo? Sim, com certeza. O cenário das canções do Adoniran Barbosa são aquela São Paulo que deixou de, com a gentrificação, né, que é um problema que continua crônico em São Paulo, né, e eu mesmo, por exemplo, a casa que eu cresci já tem um edifício, é muito vivo isso, isso que o Adoniran canta nas canções dele, né? E é uma realidade para um paulistano como eu. Então, eu estou super apto a falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que a gente vive na pele, né? E no entanto, ele fala disso com uma paixão incrível, com o povo, né, de São Paulo, com a cidade. É uma paixão muito especial que ele transmite nas músicas dele. E como foi viver na pele Adoniran? Foi incrível viver o Adoniran, né? Porque o Adoniran Barbosa, ele mesmo é um personagem que o João Rubinato criou, né? E era muito fácil cair numa caricatura, imitar os trejeitos, aquela maneira de falar, o jeito da voz e tal. Então eu tentei evitar isso de todas as formas para fazer o meu Adoniran. Um Adoniran bem real, assim, mas sem procurar imitar. Quero convidar todos vocês para vir assistir Saudosa Maloca, a história do Adoniran Barbosa e seus personagens nas canções. Tem muita música no filme, é muito divertido, um elenco fabuloso, vale a pena vir ao cinema. Espero vocês. Cresci numa família de sambistas, né, e o Adoniran, ele praticamente embalou, né, a minha infância, a minha adolescência, e o mais bacana, assim, que a música Iracema é uma das músicas que eu mais amo na vida, e sempre quando eu vi Iracema, eu ficava tentando imaginar quem é a Iracema, como será que ela era, será que ela existiu de verdade, mas eu nunca imaginei a Iracema uma mulher como eu nunca imaginei a Iracema uma mulher de pele preta, sabe, e aí quando me chamaram para fazer o teste, eu falei, cara, ela estava ali. A Iracema estava aqui todo o tempo, ela poderia ser qualquer mulher, né? Quando me chamaram para fazer, eu falei, gente, é muito louco isso, né? Você cresce a vida inteira amando uma música, imaginando o personagem dessa música e tentando entender por que essa música era tão importante para você, e talvez seja porque o universo já estava tentando me dizer que um dia eu representaria essa mulher. Como é que foi assim, trabalhar com pessoas? Tinha muita música mesmo? Foi um universo de muita música, foi o meu primeiro trabalho de época, né, de atuação de época. Eu tentei viver realmente aquilo que a gente estava atuando ali, né? Eu quis entrar mesmo no personagem, entrar naquela época, viver os anos 50. Então foi um aprendizado muito grande, foi como um resgate, né? Pra gente entender como a gente vivia antigamente, como tudo era um pouco mais puro, um pouco mais, não tão rápido, era tudo mais degustado, né? E a gente percebe isso pelas letras do Adoniran. Ele fazia letra com muito amor e, acredito, com muita paciência, vendo cada detalhe. E eu sinto falta disso hoje, de coração nas coisas, de coração nas letras, de coração em tudo. E a gente percebe que o Adoniran é um detalhista. Ele colocava cada detalhe na letra dele. Então, realmente, fazer esse filme foi como fazer um resgate, aquilo que a gente não vive hoje. E além de Iracema, qual outra música da minha essa música? A Saudosa Maloca, a gente não precisa... Saudosa Maloca e Trem das 11, acho que são as mais icônicas, assim, né? Mas tem uma que chama Samba na Casa Verde. Eu amo Samba na Casa Verde, mas eu tenho um apreço também por essa música, porque no filme
As vozes que vocês vão ouvir lá são as vozes das minhas tias, minhas primas e minha mãe. Elas que fizeram o coral das músicas. E aí no dia que a gente foi gravar isso no estúdio, a gente chorou muito, foi muito lindo. Pra mim, fazer esse filme é como se eu estivesse homenageando minha família. Esse filme ele tem muita energia da Adoniran Barbosa, uma coisa de camaradagem, sabe? Parece no melhor sentido do termo, uma coisa de bar, né? Dos amigos, é muito divertido. O Pedro, ser o diretor, apesar de ser muito jovem, ele é muito seguro do que ele quer. E como todo diretor sensível, de bom gosto e seguro, ele dá muita liberdade para os atores. E a gente teve também o privilégio de ter feito o curta. Esse filme nasceu de um curta-metragem que a gente fez há uns 8, 9 anos, que chama Da Licença de Contar, tá no YouTube, podem ver. E o curta fez tanto sucesso, foi tão bem falado, ganhou um prêmio, né? Que a gente, aí todo mundo falou, pô, tem que fazer um longa, e o Pedro foi atrás, correu, ganhou a grana e a gente fez esse longa. Então ele já é um longa que nasce já da gente com uma certa intimidade, né? Pelo menos o trio ali principal, e a relação com o diretor, e a confiança nos personagens, no tema, nesse negócio de fazer um filme sobre a mente do Adoniran, e não necessariamente a biografia dele, né? Que é o caso. Então são os personagens, Iracema, Ernesto, Joca, enfim. Foi muito legal. A sua química com o Gero é incrível. E o Pedro estava falando que vocês já se conhecem há muito tempo, né? Então como é que foi assim, fazer essa parceria com o Gero? O Gero a gente é irmão assim na arte, né? A gente é colega da Escola de Arte Dramática, que a gente entrou em 94, então portanto a gente se conhece desde então. E eu até fiz pouco tempo a escola sair, mas eu continuei amigo dele, da minha turma ali, a gente continuou muito próximo. E eu trabalhei muito com o Gero. Ele fez uma peça minha para Garagem com a Tua Alma, que eu dirigia e texto meu, aí depois eu dirigi o Cleide Loas Peras, que é uma peça dele. Aí fizemos juntos com a Paula Cohen um curta-metragem que eu e ele dirigimos com ela. Aí fizemos juntos Na Vara na Carne. Enfim, então a gente tem, nesses 30 anos de amizade, sei lá, a gente tem muitos trabalhos juntos. Então, e se frequenta, ele vai na minha casa, a gente é amigo mesmo, então foi moleza. Vejo de uma maneira muito interessante. Eu vou muito a São Paulo fazer teatro, fazer séries também, audiovisual, e acabei um trabalho no ano retrasado e me chamaram, o telefone tocou, era a nossa produtora de elenco, a Fernanda Ranieri, perguntando se eu topava fazer o filme, que ela tinha me visto num espetáculo chamado Chega de Saudade, e eu já estava voltando para o Rio. E aí eu só liguei para a produção da peça e falei assim, então, da série que eu fiz lá em São Paulo também, falei, olha, eu vou precisar ficar, não vou usar a passagem de volta. E aí já fui fazer teste de figurino, já recebi o roteiro, achei muito interessante. O Pedro é um diretor muito sério, muito sabedor do que ele vai fazer, é o terceiro filme dele sobre a Adoniran, ele passa muita segurança por conta disso. E poder participar de uma obra sobre a Adoniran, né, uma maravilha, e eu sou do Rio. Então eu me sinto assim um agraciado de poder participar de um elenco que tem todo um cuidado para falar de São Paulo. Inclusive na minha maneira de falar, na minha dicção, foi algo que eu busquei para falar como um paulistano. O seu personagem é um personagem peculiar, né? Sim. Como é que foi fazer esse personagem? O que você buscou ali? É justamente essa palavra que você usou para defini-lo, porque ele é curioso, ele causa sensações ambíguas, né? Ele vive ali num limiar, eu não vou dar o spoiler aqui, mas é mais uma das personagens do Adoniran, das canções do Adoniran, e é um personagem que trafega por um caminho assim ambíguo. Isso para mim como ator é muito interessante, né? Trazer essa dúvida sobre o personagem, sobre quem ele busca, se essa pessoa existe mesmo, se não é uma fabricação da cabeça dele, e esse sofrimento foi muito interessante de fazer, uma participação na verdade, mas que me gerou como trabalho de ator um exercício muito interessante, eu acho. Você pode escolher uma música do Adoniran para falar para as pessoas, escute essa música. Qual você escolheria? Olha... Tem Saudosa Maloca. Pois é, eu ia falar isso, mas é Saudosa Maloca para mim, porque eu cresci, a Elis Regina já tinha morrido, mas eu cresci com a voz da Elis na minha casa, e ela é para mim como que a saudade de alguém que eu não conheci, sabe? Então a interpretação dela para Saudosa Maloca é das coisas mais pungentes que há na música brasileira. É muito doído, né? Quando ela fala da casa deles, e fazendo o filme eu pude
estar no cenário que representa o que é aquele cortiço onde eles vivem, aquela dor de serem despejados. Então, assim, desculpa a obviedade, mas é por um motivo que realmente me toca muito. Aí é que tá, o Adoniran, ele tem uma coisa assim, popular, da coisa jocosa, da galhofa, de não se levar a sério, da bebida e tal, mas tem uma coisa que é também o sentimento, né? O respeito pelas amizades, pelo lugar, pelas origens, por essa São Paulo, entende? Então, assim, pra mim é saudosa maloca, não tem jeito. Queria saber um pouco por que você ia fazer um filme sobre Adoniran Barbosa, sobre o samba. Eu sou um amante do samba e encontrei talvez no Adoniran um jeito de falar de samba que me pertencesse de alguma maneira ainda mais assim do que qualquer outro samba, por ser paulistano, né? E por achar que o samba dele falava de coisas que me eram muito caras e muito familiares, assim, né? Então, o processo de especulação imobiliária, que aí eu acho que é um tema muito brasileiro e eu acho que nisso o filme ultrapassa as fronteiras de São Paulo e o samba da Adoniran também. Esse processo de especulação imobiliária a gente vive até hoje, a questão da moradia que põe nas letras e todas as crônicas sociais da vida do trabalhador que ele faz no dia a dia seguem sendo muito atuais. Então, apesar de elas serem músicas do início, do meio, do século XX, hoje em 2024 a gente consegue ver os mesmos fenômenos sociais